Tem uma frase do comediante Jerry Seinfeld que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte: uma criança de 2 anos é como um liquidificador, mas sem tampa. Nossa, e quem nos escuta hoje e já teve a chance de conviver com uma criança pequena, sabe que essa é tipo a descrição mais dolorosamente precisa da história. Com certeza, é a mais pura verdade. E a nossa missão nesta imersão detalhada de hoje é justamente entender a mecânica por trás dessa fase. A fase do liquidificador sem tampa. Exato. Vamos explorar as engrenagens dos 3 primeiros anos de vida humana. Aham. É uma jornada para entender como a gente chega ao mundo, como conseguimos sobreviver a esse período inicial que é, olha, incrivelmente arriscado, Muito arriscado. e como o corpo passa por um crescimento tão explosivo em tão pouco tempo. E para quem acompanha o programa, é fundamental a gente estabelecer logo de cara o panorama geral dessa nossa análise, né? Sim, contexto. Isso. A biologia humana mostra de forma muito clara que os primeiros 1000 dias de vida, contando desde a concepção, o período gestacional todo, até o segundo aniversário, eles formam uma janela crítica irreversível. Irreversível. Totalmente. É um período que literalmente dita as fundações da saúde física, do desenvolvimento cognitivo e da resiliência imunológica para o resto da vida da pessoa. Caramba. Qualquer intervenção, estresse ou nutrição que acontece nessa fase tem um eco profundo, sabe? Ressoa por décadas e molda o adulto que aquela criança vai ser. Certo, vamos desempacotar isso então. Vamos lá. Começando pelo próprio ato de chegar ao mundo, o milagre e a evolução do parto. Porque o nascimento vai muito além de um evento puramente biológico. Aham, ele é bem cultural. Exatamente. Funciona como um espelho das crenças, dos valores e da infraestrutura de cada cultura. Um exemplo fascinante, tipo, a tradição de certas comunidades maias no Yucatán. Ah, sim, do parto na rede. Isso, a mulher dá à luz na mesma rede em que ela dorme todas as noites. É um ambiente super íntimo, com a presença ativa do parceiro, uma parteira local. E eles ficam isolados depois, né? Pois é, a família chega a ficar recolhida em casa por uma semana inteira para proteger a mãe e o bebê. E num contraste imenso, no interior da Tailândia, a expectativa em muitas comunidades rurais é que a mulher retome as atividades normais em poucas horas. Nossa, poucas horas depois de dar à luz. Sim. Mas olha, o aspecto histórico traz um contraste ainda mais brutal em relação à segurança desse processo. Porque, historicamente, dar à luz era uma roleta russa gigantesca. Uma loteria, tanto para a mãe quanto para a criança. Na França, ali nos séculos 17 e 18, 1 em cada 10 mulheres perdia a vida durante o parto. 1 em 10? Isso é um absurdo. Ou por complicações logo em seguida, sabe? E a mortalidade infantil era assustadora. 1 em cada 4 bebês nascidos vivos não chegava a soprar a primeira velhinha. Que dado pesado. E já que estamos falando de extremos biológicos, assim, históricos, tem aquele registro inacreditável no livro Guinness. Da mulher russa? Isso, uma mulher russa no século XVIII que sobreviveu a 27 gestações. Gente, Ela deu à luz 69 filhos. 69 é surreal. Foram 16 pares de gêmeos, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos. Tipo, o limite extremo da anatomia humana. E avançando para o século XX, a gente teve aquela migração maciça do parto pro hospital, né, a profissionalização, e isso mudou completamente o jogo. Mudou tudo. A mortalidade despencou. Entraram os antibióticos, bancos de sangue, ocitocina sintética para indução, anestesia segura. A medicina moderna pegou uma das maiores causas de morte feminina e transformou num procedimento altamente controlado. E a medicalização foi a grande heroína da sobrevivência, não tem como negar. Inegavelmente. Mas ao mesmo tempo cobrou um preço meio invisível. Trouxe um distanciamento daquela experiência íntima do nascimento, sabe? Aham. Ficou clínico demais. Isso. A mulher passou a ser tratada quase como uma paciente numa cirurgia, e não como protagonista de um evento natural. E essa tensão entre a segurança estéril do hospital e a necessidade de um acolhimento emocional que impulsiona o movimento atual pela humanização do parto. Tentar equilibrar as duas coisas. Exato. Resgatar o protagonismo da mãe sem perder a segurança hospitalar de jeito nenhum. E no centro desse debate todo, a gente tem a explosão das cesáreas, né? Nos Estados Unidos, a taxa de partos cesáreos bateu 32%. 32%? Sim, 1/3 de todos os nascimentos.
E a matemática por trás disso envolve vários fatores da nossa vida moderna. Mães tendo filhos mais tarde, mais nascimentos múltiplos por causa de tratamentos de fertilidade. E o fator médico também, né? Sim, o medo dos obstetras de tomarem processos. E a realidade econômica, claro. Intervenções cirúrgicas geram receitas maiores e mais previsíveis para os hospitais do que um parto vaginal que pode durar, 18 horas imprevisíveis. O que é fascinante aqui é o quanto os benefícios que são invisíveis no parto vaginal acabam sendo engolidos por essa conveniência cirúrgica. Como assim benefícios invisíveis? Olha, o trabalho de parto vaginal é um processo fisiológico genial. Primeiro, ele estimula uma liberação maciça de ocitocina na mãe. O hormônio do amor. Isso, o hormônio que não só impulsiona as contrações, mas também inunda o cérebro materno para cimentar aquele vínculo afetivo inicial, sabe? Faz todo sentido. E tem mais. A própria passagem do bebê pelo canal vaginal exerce um espremer torácico, uma pressão mecânica intensa. Um aperto mesmo. Um aperto natural que é crucial. Ele expulsa o excesso de fluido amniótico dos pulmões, prepara os alvéolos para a primeira respiração e redireciona uma torrente de sangue oxigenado direto para o coração e cérebro do recém-nascido. A cesariana priva a criança dessa transição mecânica específica. Que engenharia perfeita, né? E para tentar equilibrar essa balança entre segurança e o excesso de cirurgias, os dados mostram o impacto absurdo das doulas. As doulas são fundamentais. Elas atuam como mentoras, dão aquele suporte emocional contínuo nas horas de contração. Mulheres apoiadas por doulas têm quase 41% menos chance de ir para uma cesárea. 41% é muita coisa. Muita coisa. E ainda começam a amamentação com índices de sucesso bem maiores. O impacto financeiro disso para a saúde pública é brilhante. Uma cesárea custa quase o dobro de um parto normal. E bebês de parto normal têm menos problemas respiratórios no começo. Pois é, financiar doulas deveria ser uma regra básica de economia em saúde. Mas a gente esbarra naqueles modelos arcaicos de planos de saúde, né? Infelizmente. Agora, visualizando o momento que a criança chega ao mundo, a realidade biológica passa bem longe dos comerciais de fralda da TV. Passa muito longe. O recém-nascido entra no mundo parecendo um pequeno ser alienígena. Exatamente. Totalmente moldado para sobrevivência funcional e não para estética. A aparência é utilitária. A cabeça é colossal, quase um quarto do tamanho do corpo, para acomodar o cérebro que já está crescendo. E o queixo, né? Isso, o queixo é notavelmente recuado. E isso não é defeito, é uma engenharia evolutiva para facilitar o encaixe no seio da mãe, sem tampar o nariz durante a amamentação. É perfeito. E o crânio tem as famosas fontanelas, as moleiras. Em vez de osso sólido, o topo da cabeça tem membranas macias. A cabeça literalmente se deforma e se molda para passar no osso pélvico materno sem machucar o cérebro. E a pele do recém-nascido conta a história de onde ele estava, sabe? Muitos nascem cobertos por aquele pelo felpudinho. O lanugo. O lanugo. E quase todos vêm untados com a vernix caseosa, que parece uma graxa branca. No útero, funcionava como impermeabilizante e aqui fora age como um bactericida natural forte nas primeiras horas. Que interessante. E tem aquele evento biológico bizarro, o tal do leite de bruxa. Sim. Às vezes, vaza uma secreção dos mamilos de recém-nascidos, independente do sexo, lá pelo 3º dia. É uma resposta daquela transferência gigante de hormônios maternos pela placenta antes de cortar o cordão. Exato. É que o nascimento é um choque de sistemas de uma magnitude indescritível, né? Ligar tudo de uma vez. Sim. No útero, o ambiente era perfeito. Temperatura controlada, pulmão não precisava inflar para pegar oxigênio, nutriente entrava já digerido no sangue, corta o cordão, os sistemas precisam ligar no tranco. É um reboot completo. É. Sistema digestivo liga e começa a empurrar o mecônio, aquelas fezes escuras. O fígado minúsculo tem que filtrar glóbulos vermelhos velhos, o que causa a icterícia neonatal. Aquela cor amarelada na pele e nos olhos. Isso, até o fígado pegar no tranco. E para saber se essa transição brutal deu certo, sem nenhuma falha grave, a medicina usa a genialidade da escala de Apgar. Da doutora Virginia Apgar. Isso. Simples e brilhante. No minuto 1 e no minuto 5 depois de nascer. Não precisa de máquina cara nem exame de sangue. É só o olho treinado. Avalia 5 sinais vitais. A cor, para checar a oxigenação.
a frequência cardíaca, a irritabilidade reflexa, vendo se faz careta ou chora, Aham. o tônus muscular, se os membros estão firmes, e a respiração. Uma nota de 0 a 10 que diz na hora se a equipe tem que começar a reanimação ou não. Observação pura salvando vidas nos primeiros 60 segundos. É incrível. E bom, ultrapassada essa primeira linha de chegada, o bebê vai para casa e começa a grande maratona de quem cuida. O sono, o relógio biológico. O desespero do sono. Matematicamente, bebês são máquinas de dormir, umas 14 horas e meia por dia. A pegadinha biológica é que esse sono é totalmente fragmentado, Bicadinho. distribuído em blocos curtos ao longo das 24 horas, seja dia ou noite. E quase 50% do sono dos recém-nascidos é sono REM. Aquela fase superativa de processamento neural. Exato. Conforme chegam perto dos 2 anos, a necessidade cai para umas 13 horas, e aí o padrão noturno consolida mais. Olha, isso levanta uma questão importantíssima sobre como as sociedades tentam domar a biologia. No Ocidente industrializado, a gente tem uma obsessão quase militar por impor regras e horários rígidos para o bebê dormir. Tem que dormir às 8 em ponto. Isso. Mas a antropologia mostra, por exemplo, o povo truque da Micronésia. Eles não têm horários pré-determinados. A criança simplesmente pega no sono do lado dos adultos quando cansa. Bem mais orgânico. E tem estatísticas globais sobre isso, né? Tem. Na Austrália, um bebê vai para o berço em média às 19 horas e 43 minutos. Na Índia, já passa das 22 horas. Mas a beleza da biologia é que, independente da cultura, o bebê compensa as perdas da noite com cochilos de dia. A cota neurológica sempre é atingida. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, quando a gente entra na sobrevivência a longo prazo. As vulnerabilidades do primeiro ano. Sim, o baixo peso. O baixo peso ao nascer é um preditor fortíssimo de complicações. E a biologia separa bem. Tem os bebês prematuros, antes das 37 semanas, que não amadureceram os órgãos. Certo. E tem os nascidos no tempo certo, mas que são pequenos para a idade gestacional. Em regiões em desenvolvimento, é muita falta de nutrição materna. Mas no mundo industrializado, o cigarro na gravidez é o principal fator evitável para baixo peso. E quando a gente desdobra os dados de sobrevivência infantil, as disparidades demográficas mostram muito da nossa infraestrutura social desigual, né? Sem dúvida. Os registros nos Estados Unidos, de forma bem objetiva, demonstram que bebês da população negra não hispânica têm mais que o dobro de probabilidade de morrer no primeiro ano comparados aos bebês brancos. O dobro de chance. É muita disparidade. É. E as análises demográficas indicam que isso envolve um emaranhado de coisas. Desde o acesso mais difícil a cuidados pré-natais de qualidade, maior incidência de pressão alta e diabetes prévios maternos, até os impactos biológicos de longo prazo causados pelo estresse socioeconômico crônico. O cortisol alto. Exato. O estresse crônico mantém o cortisol lá em cima, causa inflamação, e isso muitas vezes precipita o trabalho de parto prematuro. E para enfrentar o perigo da prematuridade, a medicina validou uma técnica simples e brilhante. O método canguru. Lindo esse método. Não precisa de incubadora de dezenas de milhares de dólares. É só manter o bebê, só de fralda, em contato pele a pele contínuo no peito do cuidador. E os resultados são gigantescos. Avassaladores. Regula a temperatura melhor que máquina, acalma o sistema nervoso central ouvindo o batimento cardíaco familiar e melhora a oxigenação, baseado puramente no afeto e no calor corporal. E o impacto na mortalidade? Reduz as taxas de mortalidade em impressionantes 36%. É uma ferramenta indispensável em qualquer lugar do globo. Outra complicação silenciosa e aterrorizante do primeiro ano é a SMSI, a Síndrome da Morte Súbita Infantil. A medicina entende ela pelo modelo do triplo risco. 3 coisas que precisam acontecer juntas. Exato, convergir no mesmo momento. O primeiro é uma vulnerabilidade biológica escondida, uma mutação genética ou um atrasinho no tronco encefálico, que é a parte que manda o bebê acordar se faltar oxigênio. Entendi. O segundo é a janela crítica do primeiro ano, quando as redes neurais ainda estão aprendendo esses reflexos. E terceiro? Um estressor ambiental. O mais fatal é dormir de bruços.
Se o bebê tem a vulnerabilidade invisível, dorme de barriga para baixo, inala o próprio dióxido de carbono retido no colchão, o cérebro não avisa para virar o pescoço. Nossa! E foi essa descoberta da biomecânica que impulsionou a campanha de saúde pública do Back to Sleep, né? Isso, dormindo de costas. Orientando que os bebês devem dormir de costas, sem coberta solta ou pelúcia. Só de tirar esse estressor, a incidência da síndrome caiu mais de 50% no mundo. Fantástico. E falando em vitória de prevenção primária, os dados da vacinação infantil são incontestáveis. As campanhas previnem de 2 a 3 milhões de mortes todo ano. 2 a 3 milhões de vidas. E a imunologia esclarece qualquer dúvida moderna sobre vacina, sabe? Aquela polêmica toda ligando vacina ao autismo nasceu de um único artigo fraudulento em 1998. Do Andrew Wakefield. Isso. O estudo foi metodologicamente destruído, provado que era mentira, e a revista The Lancet fez uma retratação total por conduta antiética. O médico até perdeu a licença. É bom deixar isso claro. E sobre o medo de que várias vacinas sobrecarregam o sistema imunológico do bebê, como é que fica? A biologia celular mostra que isso não tem fundamento. Um recém-nascido é exposto a dezenas de milhares de antígenos toda hora. Bactéria no tapete, vírus no ar. O sistema imune já nasceu para processar isso em massa. Ele já lida com isso. Sim. Dar vacinas simultâneas com uma fração minúscula e controlada de antígenos não sobrecarrega nada. Pelo contrário, constrói um exército celular de elite pronto para a doença real. Perfeito. Com a imunidade em construção, a gente entra na explosão do crescimento físico. 2 leis enormes regem o ganho motor. O princípio céfalo-caudal e o próximo distal. Exato. O céfalo-caudal dita que a gente cresce de cima para baixo. O bebê precisa firmar o pescoço e a cabeça muito antes de ter estabilidade na espinha e perna para angar. Aham. E o próximo distal diz que o controle vai do centro para as pontas. Primeiro usa o ombro para balançar o braço num brinquedo, depois usa a mão que nem concha, e só depois consegue fazer o movimento de pinça com os dedos. Aquele movimento fino. Isso. E no meio dessa sofisticação toda, o peso do bebê simplesmente triplica até apagar a primeira velhinha. E se a gente conectar isso ao panorama geral da saúde, esse nível frenético de replicação celular e ligação de neurônios exige o melhor combustível que a biologia tem: o leite materno. O alimento perfeito. A composição muda ao longo do dia para o bebê, é um milagre evolutivo. Reduz o risco de SMSI, infecções de ouvido, obesidade infantil e ainda acelera a recuperação do útero, prevenindo hemorragia na mãe. Todo mundo ganha. A saúde global recomenda o aleitamento exclusivo, mas é indispensável ser realista, né? As barreiras sociais. Total. Falta a licença maternidade adequada, não tem infraestrutura básica no trabalho para bombear leite. Isso transforma uma recomendação biológica num obstáculo gigantesco. E o impacto profundo da nutrição nessa janela específica traz a gente para aquele estudo incrível, o do INCAP na Guatemala. Estudo clássico. Eles queriam ver o efeito a longo prazo da desnutrição. Deram para algumas vilas um suplemento super rico em proteína e para outras um suplemento mais fraco. E acompanharam essas crianças por décadas, até a vida adulta. E o resultado virou pilar da saúde pública. Sim. O suplemento com mais proteína teve um efeito positivo gigante na capacidade cognitiva, na altura, nos salários que essas pessoas alcançaram e até no tamanho dos filhos deles depois. Mas tem um detalhe crucial aí, né? Exatamente o ponto central. Todos esses efeitos transformadores duradouros só aconteceram para as crianças que receberam a intervenção antes dos 3 anos de idade. Só antes dos 3 anos? Só. Para quem recebeu o mesmo alimento só depois dos 3 anos, o impacto corretivo foi drasticamente menor. Olha, prova irrefutável da janela dos 1000 dias. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que essa fase toda que a gente viu, desde espremer o pulmão no parto, respirar, formar imunidade, crescer com proteína, é o momento de maior plasticidade do cérebro humano. Nutriente, afeto e cuidado constroem o alicerce biológico definitivo. Uma fase de liquidificador sem tampa, cheia de perigos que a biologia teimosa e a medicina tentam superar o tempo todo. E a reflexão que eu deixo para quem nos escuta é a seguinte: se a ciência já provou com precisão matemática que o suporte nessa janela dos 1000 dias dita a inteligência, a saúde, o sucesso das próximas gerações,
Por que que a gente continua tratando o apoio a mães e cuidadores só como um problema privado da família? Exato. Licenças, doulas, nutrição. E isso, porque isso não é tratado como um investimento em infraestrutura econômica mais vital que um país poderia fazer pelo seu futuro. Uma reflexão muito forte. Muda a forma como a gente enxerga políticas públicas e o próprio começo da vida. Bom, agradeço imensamente a todos que nos acompanharam em mais essa análise. Continuem questionando as estruturas ao seu redor, mantenham-se curiosos e até a próxima exploração.